A gente continua girando a nossa reportagem agora para falar sobre a pré-campanha aqui em São Paulo. O anúncio de Ricardo Melo Araújo do PL como vice de Ricardo Nunes do MDB provoca reações dos adversários em meio à corrida pré-eleitoral. Assunto para a repórter Beatriz Manfredini. Ô Beatriz, caso vença as eleições, o prefeito já tem planos para o coronel, é isso? Boa tarde para você, bem-vinda, bom trabalho. Oi, Thiago, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, esse anúncio, né, ele causou um rebuliço não só entre os adversários, mas hoje, na primeira agenda pública depois desse anúncio, o prefeito Ricardo Nunes ouviu algumas críticas ao nome de Melo Araújo. O que aconteceu foi o seguinte: pela manhã o prefeito participou de uma agenda para inaugurar um campo de futebol na zona norte aqui da capital paulista, e aí algumas pessoas discursaram como é de praxe. Entre elas, o líder comunitário Guilherme Correia, que durante o discurso, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, citou o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi quem indicou o vice, o ex-coronel da Rota Melo Araújo, a Ricardo Nunes, né? E disse o seguinte, que o pessoal da comunidade não quer armas, que quer pessoas ligadas a políticas sociais. A gente tem, inclusive, um trecho dessa situação de hoje, dessa agenda do prefeito. Vamos acompanhar. Nosso ex-presidente Bolsonaro insiste aí em estar indicando um coronel para vice-prefeitura. Nós que somos favela, nós não aceitamos mais arma na comunidade. A gente quer livro, quer Bíblia, quer pessoas voltadas com um olhar social. Favela é tudo menos tudo. É interessante a gente pontuar que o entorno do prefeito se preocupa com essa indicação. Afinal, o Melo Araújo é ex-coronel da Rota, né? Então ligado aí diretamente à Polícia Militar. E há uma preocupação, então, dos aliados de Ricardo Nunes de como vai ser fazer a campanha em algumas zonas, principalmente periféricas da cidade, que tem mais resistência à Polícia Militar. E o nome de Melo Araújo não foi, né, o primeiro, não foi de fácil assim de ser aceito pelos apoiadores de Nunes, mesmo entre as autoridades. São 12 partidos que estão nessa frente ampla, como eles vêm chamando, de apoio a Nunes, e o próprio governador Tarcísio de Freitas, que anunciou o nome ontem, era resistente, não queria Melo Araújo. Só que tudo mudou quando apareceu uma figura importante nesse jogo, a figura de Pablo Marçal, que é coach, empresário e que há cerca de 2 semanas se colocou como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Isso fez com que o núcleo ali de Nunes tomasse um susto, porque ele poderia puxar alguns votos, então todo mundo decidiu aceitar a sugestão de Bolsonaro para conseguir, quem sabe, virar essa página. E Pablo Marçal, inclusive, respondeu a esse anúncio, né, de Melo Araújo como vice de Nunes. Em uma publicação no X, que é o antigo Twitter, Pablo Marçal disse o seguinte: ele elogiou o nome do coronel Melo Araújo e disse que se ele vencer, Pablo Marçal, as eleições aqui em São Paulo, convida o coronel para ser secretário de Segurança Pública. Nas palavras do próprio Pablo Marçal, Nunes chegará em 3º lugar na eleição. E se Melo Araújo se tornar um possível secretário, ele vai ter um papel ainda mais relevante do que o de vice, porque o vice, segundo Marçal, não desenvolve nenhuma atividade em um governo. Então, já a reação dos adversários e do entorno aí de Nunes, inclusive da comunidade, nesse dia seguinte à oficialização do nome de Melo Araújo. Thiago. Então estaremos acompanhando essa discussão, e é bom lembrar, né, Beatriz, há um bastidor aí de que Valdemar Costa Neto, do PL, estaria tentando convencer Pablo Marçal a desistir da pré-candidatura em troca de uma corrida para o Senado em 2026. Mas é saber o que vai acontecer, né? Porque ainda é cedo, mas daqui a pouco começa o período das convenções e aí os partidos efetivamente lançam os nomes, não é, Beatriz?
Eles têm até o dia 5 de agosto, né, para fechar efetivamente esses nomes, então tem chão até lá, ainda tem muita conversa pela frente, né, mas sim, há já esse bastidor de que tentam tirar Pablo Marçal de cena justamente para dar um espaço maior aí a Ricardo Nunes, né. Pablo Marçal tentou se aproximar de Bolsonaro, desse entorno, mas acabou não conseguindo. Essa era uma aliança que já estava bem consolidada, pelo menos a de Nunes com o Bolsonaro e com o Tarcísio de Freitas. Inclusive, esse fato do vice de Ricardo Nunes ser um vice do PL, o Partido Liberal, foi oficialmente divulgado nessa semana, né, por esses atores dessa dança, mas a gente já conta isso aqui na Jovem Pan há muitos meses, né? O acordo de que o PL teria o vice de Ricardo Nunes já estava fechado há muito tempo, então agora essa conversa com o Nunes realmente já estava bastante consolidada e agora o foco é tentar tirar Pablo Marçal de cena porque ele preocupa o entorno de Ricardo Nunes. Queria fechar, Thiago, falando um pouquinho das agendas, então, dos outros pré-candidatos hoje. A gente citou já a agenda do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, né, que inaugurou ali um campo de futebol na Zona Norte, também participou de um evento de habitação. Já Guilherme Boulos, o pré-candidato do PSOL e atual deputado federal, participou do lançamento da pré-candidatura à vereadora de Marina Bragante, em Pinheiros, pela manhã. Agora, na parte da tarde, não tem agenda pública. A pré-candidata Tabata Amaral, a gente não conseguiu contato, né, com a equipe dela, não temos conhecimento, portanto, da agenda. Pablo Marçal, do PRTB, passou a noite, a madrugada aí com comerciantes do Brás, depois fez uma visita à região central de São Paulo, mais especificamente ao Mercadão e à Galeria do Rock, e os outros pré-candidatos, Kim Kataguiri, Altino e Marina Helena, não têm agenda neste sábado. Thiago. É isso, estão todas as informações da pré-campanha aqui em São Paulo com a Beatriz Manfredini. Bom trabalho para você, Beatriz, até mais tarde. Ainda só lembrando em relação à campanha eleitoral aqui em São Paulo, Kim Kataguiri, ao que tudo indica, não será candidato do DEM, porque o presidente da Câmara Municipal de São Paulo já avisou que a possibilidade do partido, que é a União Brasil, o antigo DEM, esse partido deve apoiar o prefeito Ricardo Nunes. E também a candidatura de José Luiz da Atena, do PSDB, ele tem até o dia 29 desse mês para efetivamente decidir se sai do setor privado ou vai realmente concorrer à eleição aqui em São Paulo. A gente continua acompanhando.